Abelardo Godino. Presente. André Luiz. Presente. Cláudio Roberto. Júnior Lopes presente. Del Cavalcante. Jorge Belo. Presente. Doutor Everaldo. Presente. José Wagner. Presente. José Lino Vicente. Presente. José Walter. Larissa Senna. Marcelo Moringa. Presente. Neto Costa. Presente. Havendo foro regimental, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Pedimos o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal do Governo, enviando as leis municipais número 1124/2014, que dá denominação de rua Epitácio Ferreira da Silva, a rua em projeto, localizada no loteamento Cidade Lima, Povoado Pedras, e 1125/2014, que transforma em utilidade pública a ARLS, Marechal Deodoro da Fonseca, número 20. Resposta da Secretaria Municipal de Educação sobre questionamentos a respeito do atraso no início do ano letivo. Resposta da Secretaria Municipal de Educação à convocação para comparecer à Câmara. Edital número 01/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre as eleições unificadas para o Conselho Tutelar de Marechal Deodoro. Informe do Ministério da Educação sobre repasse de recursos para o município. Convite da organização Pense Brasil para uma reunião dia 10/4 às 10 horas na sede própria, município da Barra de São Miguel. Indicação número 06 de 2015, de autoria do vereador Cacau, propondo previdências em relação à manutenção da iluminação na rua principal do povoado do Tupandu. Indicação número 07 de 2015, de autoria do vereador Cacau, propondo providências em relação à segurança e iluminação na Praia do Saco, povoado do Massacre. Não havendo mais matéria no expediente, está franqueada a palavra ao vereador Jorge José. Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores. Hoje eu vim aqui para abordar alguns assuntos, infelizmente, em relação à administração caótica e desastrosa do prefeito Cristiano Matheus. Quando nós achamos que não podia piorar, eis que surgem vários fatos novos que a gente não pode trazer, deixar de trazer discussão a essa casa. Como todos ficaram sabendo, no portal da transparência da prefeitura, nós nos deparamos com os super salários. Servidores do município, uma pequena patota que faz parte do coloio do prefeito Cristiano Matheus, que recebem salários exorbitantes e aparentemente sem nenhuma justificativa. Como nós podemos constatar, existe uma pessoa com cargo de digitador, vereador Cacau, recebendo mais de R$9.000. Que explicação o senhor prefeito tem para isso? Enquanto isso, os secretários recebem aumento de 100% nos seus salários, a pequena patota que faz parte do coloio dele recebe super salários e a grande maioria dos servidores públicos municipais estão há 7 anos sem receberem 1% sequer de aumento. Então, é mais um dos contrastes da administração Cristiano Matheus. Há bem pouco tempo atrás, ele alegou que teria que tirar as gratificações dos funcionários públicos justamente por conta de dificuldades, na arrecadação do município, e a gente nos depara com um absurdo desse. Funcionários com cargos de auxílio administrativo recebendo 10, 12 mil reais sem nenhuma aparente explicação. Então, dessa forma, eu gostaria de pedir à mesa que solicitasse à prefeitura a folha de pagamento da prefeitura, tanto dos efetivos como dos comissionados, para que nós podemos localizar onde está todas essas aberrações. O assunto levantado pelo vereador de grande importância. Primeiro, bom dia a todos aqui presentes. É um assunto que eu decorrer durante a minha fala. E o absurdo chega ao ponto de um servidor público municipal concursado, doutor Everaldo, ter 200 horas no seu concurso
receber R$ 826, onde o outro servidor tem uma jornada de 180 horas e recebe R$ 5.300. Então quem trabalha mais recebe menos, ou quem trabalha mais e não é aliado político, partidário do executivo é penalizado por receber menos. Então não podemos calar nem cegar com uma situação como essa, e subscrevo a solicitação do vereador Jorge Melo com relação à folha de pagamento dos servidores e cargos. Não pedi só a folha, vereador Jorge, porque a folha vai dar lá o nome, mas a gente não sabe a origem do concurso. Gostaria que fosse enviado também o organograma da prefeitura com salários dos concursos, últimos concursos realizados e aumentos dados por essa casa, para a gente realmente saber. Um digitador no concurso público recebe quanto? Recebe R$ 826. A lei faculta 100% de gratificação. Então, se você recebe 826, 80% de gratificação. Então, você não tem como chegar a R$ 5.000 de salário. Não que não mereça, mas que não pode acontecer esse tipo de discrepância, com o dinheiro público. Então, quero subscrever o ofício, a solicitação do vereador Jorge e pedir, vereador Jorge, a folha de um ano para trás. Para pegar também o período eleitoral que passou há pouco tempo, nós precisamos ver o quanto a folha foi inchada, no mês de agosto, setembro do ano passado. Então, eu gostaria de solicitar, junto com o vereador, de um ano para cá, a folha de pagamento do município. Vereador Jorge, me parece que essa questão específica do caso digitador, já existem, a turma que é digitador da minha prefeitura, que não recebe esse salário, já procurou o Ministério Público para que venha receber também o mesmo salário. Aí já procuraram o promotor, junto com a folha de pagamento que está no portal da transparência, puxaram lá aquela informação, para poder o promotor entrar com a ação cabível para ver de onde vem esse salário, e eles vão entrar, salvo através do sindicato, porque o sindicato não está aqui, mas parece que é através do sindicato para cobrar que também, para que receba também os valores do vencimento no patamar que a ditadura está recebendo. Essa foi a informação que eu tive de alguns deles, ditadores que tinham pego na prefeitura. Mas estamos levantando aqui, minha gente, a população daqui presente escute bem, o caso de um digitador. Mas lá no portal tem um auxiliar administrativo que ganha R$ 826, eu não vou aqui expor o nome do servidor público, e tem um outro auxiliar administrativo ganhando R$ 5.800. Nós temos um ex-secretário do município que deixou a pasta há pouco tempo, que tem lá no portal Transparência, o ex-vereador Paulinho, a qual é economista e entende bem, e a Raíssa é contador, entende que nós estamos falando com propriedade maior. Uma rescisão contratual num cargo comissionado e tem lá um empenho de R$ 28.000 para esse secretário receber. Eu fiquei tão assustado de imprimir esse documento e estou encaminhando ele para o Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas do Estado, para poder saber se realmente o servidor público, cargo comissionado, você como advogado, vereador, poderia nos ajudar com relação a isso, vereador Mônica, porque realmente eu não entendo como é que você recebe R$ 28.000 numa rescisão contratual, onde você é um servidor público comissionado exercendo o cargo de secretário. Vereador Cacau, vereador Lucão, há de se ressaltar que eu também não tenho nada contra, como você colocou, que as pessoas recebam bons salários, mas que seja algo proporcional a todos os funcionários do município. Não essa questão de uma pequena patota receber super salários, enquanto, como você bem salientou aí, servidores que recebem salário mínimo, não tem gratificação, não tem direito a aumento durante esses 7 anos dessa administração desastrosa. E outro tema também que eu queria trazer aqui em discussão, que revoltou não só a mim, mas eu acredito que boa parte da população deodorense, é a questão do trevo da usina. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desse prefeito irresponsável, como é que ele destrói um trevo que já está pronto, com tantas obras do município para serem feitas. Ele tem essa mania de destruir o que está pronto e deixar inacabado. Saiu na matéria da Jornal Gazeta, o RTV, quem teve a oportunidade de assistir, falando sobre a Praça da Massagueira, onde há mais de 2 anos, uma obra simples, que não exige com a quadra
que não existe nenhum recurso, uma tecnologia muito grande para se concluir aquela obra, mais de 2 anos e aquela obra não sai do lugar. Há de se levantar esse questionamento que o que leva a crer é que ele atrasa de propósito para, quando chegar no ano eleitoral, inaugurar essas obras todas e se passar como um bom gestor. Então, vereador Léo, como você líder da bancada, infelizmente eu tenho que sempre recorrer à sua pessoa, a qual eu respeito muito, solicite ao senhor Cristiano Mateus que venha aqui a essa casa para prestar todos os esclarecimentos a nós, que ele não fuja, porque o povo na rua já está chamando o prefeito Cristiano Mateus de prefeito tartaruga e prefeito fujão, porque as obras não andam e também não vem aqui para prestar esclarecimentos. Então, serve aqui de apelo, vereador Mel, você que tem um bom relacionamento com aquele responsável, chama ele aqui para essa casa, para a gente discutir com ele sobre todas essas mazelas que acontecem no nosso município. E, por último, presidente, desculpa que eu me alongando, porque são tantas irregularidades no município que a gente, quando vem aqui, tem que aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Eu recebi uma denúncia que ontem, em determinada escola municipal, foi servido na merenda pão seco com refresco. Eu sei que muitos vereadores aqui dessa casa são pais de famílias. Eu queria que vocês colocassem no lugar desses pais, que os filhos vão para a escola e quando vai para a merenda comem pão seco. Vereador Marcelo Mourinho, você é pai de família, imagine, coloque no lugar desse pai de família. O seu filho ir para a escola, muitas vezes tem o que comer dentro de casa, e quando chega na escola comer pão seco com quissuco. Isso é absurdo. Não é à toa que a Controladoria Geral da União está fazendo uma devassa nas contas da Secretaria de Educação, porque existem indícios fortíssimos de irregularidades. Então, eu encerro por aqui minhas palavras e eu, sinceramente, espero que o prefeito Cristiano Mateus venha a essa casa para prestar todos os esclarecimentos devidos. Muito obrigado. Para dar a palavra ao vereador Everaldo Souza. Bom dia a todos, senhor presidente, nossos amigos vereadores, as pessoas aqui presentes, em especial o Olimpo Copa e senhor presidente e a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria justificar a minha ausência em algumas sessões, porque há mais ou menos um mês eu estou acometido hernia disco estrúgica, que já está incomodando a minha medula. E eu tive que, apesar do meu peso ainda, mas já foi diminuído 8 quilos e o doutor Paulo Alfredo, outro colega, me pediu para perder esse peso. Eu passei um tempo sem poder deambular direito. A minha segunda fala, senhor presidente, é que eu não sei se os senhores já passaram ali pela Orla Lagunar, e perto ali daquela quadra, eu não sei se alguém já falou sobre isso, perto daquela quadra da Orla Lagunar, tem um coqueiro. Se olhar embaixo, ele está cortado pela metade. Eu queria até que o senhor mandasse um ofício, ainda para a Câmara mandasse um ofício propriamente, para ver se tem como derrubar aquele coqueiro, porque ele já está embaixo cortado pela metade, e ali ao lado joga criança, para todo mundo fazendo suas caminhadas. Eu acho que aquele coqueiro está correndo um risco grande de cair. Tá? Eu já passei ali várias vezes ali, já falei, já liguei e até agora não foi tomada nenhuma atitude. O que eu vi apenas que mudaram desse coqueiro é que tiraram os cachos do coco, mas para poder o peso diminuir. Mas o coqueiro já está cortado embaixo, vai ficar na metade do coqueiro. E ele, se ele perder, vai perder exatamente para a quadra, que é onde o pessoal está jogando bola. A minha outra fala é em relação ao trevo da usina. Eu vi aquele trevo ali realmente sendo arrancado ou destruído e eu procurei o prefeito Cristiano Mateus para saber o porquê disso, já que eu pensei exatamente como o senhor. E ele me falou o seguinte, que como ele está mudando o paisagismo do trevo do francês, que eles estão sabendo que o francês está em reforma também. Ele mudou a paisagem ali, mudou para ficar muito mais bonito e melhor para o turismo. Ele também vai mudar isso aqui por conta disso. E aproveitando a fala, eu pedi até para, como aquele trevo não tem nome, já que já foi de tempo que ia fazer, também. Barnabé, o pessoal ligado à usina. Pois é, me disseram que não tinha nome. Aí foi que eu tinha até sugerido ao prefeito que, como ele disse que ia fazer ali um monumento em homenagem aos músicos, em Marechal Deodoro, e ao hino nacional de Marechal Deodoro, eu solicitei que ele colocasse um dos Zé Ramos,
já que foi o maestro da nossa bandinha, ensinou mais da metade do Deodorense, o Fernando foi que ensinou a essa música. E eu acho que ele também não sabia, que ele até acatou a opinião. Por isso que eu disse que o Ministério não tinha nome e ele também não tinha conhecimento. Grau, uma parte, por favor. O senhor foi, vamos dizer assim, acertou bastante nas suas explicações, né? Eu gosto de ver assim, quando o ser humano ele tem uma visão macro, ele vê lá na frente. Porque, pelo que me consta ali naquele trevo da usina, o que existia era um pedaço de edificado de cimento. Eu não vou emitir aqui um parecer do que é que vai ser feito, até porque eu não tive acesso ao projeto arquitetônico, eu não tive acesso ainda. Agora, se o prefeito Cristiano Matheus, como diz Vossa Excelência, ele quis usar o princípio da analogia, procedimentos iguais para casos iguais, procedimentos diferentes para casos diferentes. Nada implica de que, por o francês ser uma parte da sociedade mais privilegiada, não significa dizer que ele não possa contemplar a parte periférica daqui, da nossa sociedade deodorense, né? Como há pouco estava conversando com o vereador André Luiz, hoje o surto de dengue está enorme aqui na Rua dos Cajueiros, não é verdade? Então eu acredito o seguinte, se nós temos um prédio de um andar e amanhã pode construir um de 5, acredito que é uma ideia promissora e que vem contemplar outras pessoas. Agora é preciso saber o que, por que e para quê. Aquele pedaço de edificado que tinha ali no trevo, servia para quê? Eu não vi nenhum abrigo ali, eu não vi nenhuma criança brincando, eu não vi nenhum idoso ali descansando. Então, vamos esperar para ver o que é que vai dar e quero mais uma vez parabenizar pela fala de Vossa Excelência no que diz respeito ao assunto ora reportado. Obrigado, vereador. Como o presidente falou em princípios, o meu princípio que eu uso é o das prioridades, doutor Everaldo, porque é o seguinte, concordo plenamente que o trevo faça uma reforma desde que o município tivesse todas as suas carências atendidas. Eu tenho certeza que se nós formos na Estiva, na Rua dos Cajueiros ou no Mutirão e fizer uma pesquisa lá, o que é que vocês preferem? Vocês preferem um trevo bonitinho aqui, que ninguém lá vai sair da sua casa para ir para um trevo, ou você prefere isso uma rua asfaltada? Ou você prefere uma praça aqui dentro da região de vocês, para vocês poderem usar da melhor maneira possível? Ou uma quadra de esporte? É esse o princípio que eu uso. Eu acho que é o princípio de respeitar o dinheiro público e não jogar o dinheiro, quase bem dizer, em vão. Porque com tantos problemas que Marechal Deodoro tem, tantas carências, destruir algo que já está pronto para fazer outra coisa em cima é um absurdo, é uma total falta de respeito para quem sua o ano todinho para pagar o seu IPTU e ver ele ser jogado no lixo. Porque eu tenho certeza que quem paga seu IPTU em dia, com todas as dificuldades, todos os seus impostos, ao invés de um trevo bonito, prefere a sua rua saneada, a sua rua asfaltada, prefere um posto de saúde funcionando com regularidade, ou uma merenda decente e não um pão seco com quissuque. Esse é meu princípio, é o princípio das prioridades, o que é atender melhor a população. Muito obrigado. Com relação ao nome, não que não seja merecido o nome citado pelo parceiro colega vereador, mas no momento, eu acho que o senhor Edilson, se estivesse aqui entre nós hoje, ele se recordaria que ele participou do evento na época. O ex-vereador Silson Marrom também estava nessa casa na época que participou. A usina até hoje bancava a estrutura de limpeza, de capinação, de cuidado da praça, por levar o nome de um ente, a família Toledo, a qual representa a usina Sumaúma, foi um dos fundadores da usina Sumaúma, e então acho que poderia contemplar o nome de quem Vossa Excelência falou em um outro momento, em um outro local. Não sei se Vossa Excelência, que seria até deselegante dessa casa, eu acho que voltar, retirando o nome
do empresário que gera tanto emprego e ajudou tanto e ajuda os movimentos de nossa cidade. Então, gostaria que fosse repensado a situação e aí a gente chegasse no consenso para evitar qualquer tipo de desgaste. Muito obrigado. Tudo bem, eu não tinha, para mim, Barra Tolida era aqui em conjunto, aqui de casas ali, para mim, Barra Tolida era o nome dado ao conjunto e não ao trevo em si, entendeu? Eu não sabia que esse o trevo tem um nome Barra Tolida, até que ele passou lá e não veio nenhuma alusão, nenhum nome desse daí. Tá? Agora, uma outra, a minha última fala, senhor presidente, já que o senhor falou aí na dengue, eu queria comentar aqui uma situação da saúde. Eu tive conversando com o secretário Francisco, e eu estou fazendo um projeto na saúde, pedi uma opinião, e eu vim aqui parabenizar. Eu já tem algumas coisas que alguém já sabe e tem outras que não sabe. O Posto da Poeira, não a estrutura, mas o atendimento dia a dia era criticado por conta de alguns funcionários e por falta de médico, por falta de enfermeiro. E o governo municipal, através do PROVAG, trouxe mais médicos para o município, e o Posto da Poeira está totalmente modificado em termos de atendimento, em termos de prestação de serviço. Isso é um ponto para o secretário, a qual não se entendeu, a tal que eu pensei que não fosse dar certo, mas estou dando uma palmatória que ele está conseguindo alguns médicos. E outros já sabem que foi dito aqui, mas ele vai soltar e vai ser assinado o início do posto de lá do Riacho Velho, onde eu atendo. Já foi providenciado o terreno, ali perto da igreja, e vai começar um posto que tanto o pessoal aí almeja esse posto de saúde. Uma outra coisa, pessoal, que o pessoal falou aqui, desde que dengue está aumentando no município, a dengue só aumenta nos municípios, pessoal, onde a equipe trabalha. Onde a equipe da dengue não trabalha, não tem como saber se aumentou ou diminuiu. E isso também é um método que tem que ser trabalhado ainda mais. Mas esse diagnóstico da dengue ter aumentado é por conta do trabalho da endemia. Da dengue faz um trabalho muito bom. Viu, secretário? É só pensar na situação da saúde, aonde é que eu trabalho, aonde é o meu dia a dia, e verificar mais uma vez. A minha ausência foi por conta da saúde, um pouco da militar que está melhorando por conta da redução do peso. Muito obrigado. Coloco em votação os pedidos verbais do vereador Everaldo Souza. Aprovado. O tempo que queremos justificar é a ausência do vereador Del Cavalcante, que ele se encontra com quadro virótico que possibilitou ele vir a esta casa, e na próxima sessão ele apresentará a direção da casa a documentação necessária para a justificativa de sua falta. Bem como da vereadora Larissa, que teve que levar a sua filhinha também ao médico, também deverá apresentar a mesma documentação para que assim também seja dado o mesmo procedimento. Facultar a palavra ao vereador Cláudio Filho. Senhor presidente, primeiro secretário, servidores dessa casa. Me perdoe porque eu olhando aqui, pulei o vereador André. Vossa Excelência não ficar aborrecido, que ele já estava na relação, está aqui na sequência. Tá? Me perdoe vocês dois, tá? Então, primeiro secretário Júnior Lopes, vereadores aqui presentes, funcionários dessa casa, imprensa local presente, imprensa estadual presente, imprensa municipal presente e servidores municipais. Na sessão passada, eu estive ausente também por motivo de saúde, e agradeço ao presidente por ter justificado, não estava com condições de vir à sessão. Mas, senhor presidente, aqui eu venho falar hoje com relação às quadras de esportes que foi citada pelo vereador Jorge Melo. No dia 11 de março, enviei um ofício aprovado por essa casa para a Prefeitura do município e a secretária de Educação, solicitando a prestação de conta, empenho, prazo de obra, a placa que não está colocada na frente das obras, e até hoje não tivemos nenhuma resposta. Então hoje nós estamos praticamente com 30 dias do que foi enviado o ofício. Então eu gostaria que essa casa fosse respeitada, os vereadores fossem respeitados pelas funções que exercem e fosse respondido o ofício que nós solicitamos. Então, com isso, eu gostaria que fosse enviado para o Ministério Público Municipal,
cópia desse ofício, solicitando, solicitando a licitação das obras, os empenhos, a folha de pagamento e o prazo de início e fim da obra da quadra poliesportiva da Massagueira e do Barro Vermelho. Eu acho que nós estamos aqui representando o povo, não estamos aqui com brincadeira, nós estamos aqui defendendo os interesses da comunidade. Então, nós enviamos o documento dentro do governo, o vereador Neto Costa, e solicitamos que seja prestado contas, ou que a secretária venha a essa casa, ou que o responsável pela obra venha a essa casa e não é atendido, nós vamos começar a procurar agora, certo, o Ministério Público, para poder realmente cobrar do Poder Executivo Municipal as obrigações que ele tem, certo, junto ao povo e junto a nós vereadores. E nossa função também é essa, fiscalizar os recursos públicos oriundos do Executivo Municipal. Um outro assunto foi a folha de pagamento, que nós já discutimos aqui, eu estou subscrevendo a solicitação do vereador Jorge Melo. E nós solicitamos também aqui, senhor presidente, a lista dos beneficiários das casas ali que estão sendo construídas, 750 casas, se não me engano, ali perto da Baixa da Sapa, ali perto da Terra da Esperança. E até hoje não recebemos também. Eu gostaria de reiterar o ofício, solicitando o nome das famílias beneficiadas e prazo de obra também, para que essa casa possa dar explicação à comunidade de quem vão ser os beneficiados, para poder realmente ganhar esse benefício e saber se é dado a casa, se paga alguma coisa, que linha de crédito vai ser utilizada, e até agora não tivemos resposta. Eu entrei em contato com a Caixa Econômica Federal, já protocolei um pedido lá também na Caixa de explicações sobre o assunto, e quero reiterar esse pedido para que a gente possa dar explicação realmente à comunidade do que vem acontecendo no nosso município. Um outro assunto que foi falado na sessão anterior com relação à educação do município. Nós aqui vimos na imprensa local a situação da merenda com o que, Jorge? Pão seco com quiçuque. E mostra a falta de respeito, de comprometimento e compromisso com a educação do município. Nós sabemos que a educação é a base de tudo, nós sabemos que a violência amanhã só vai ser diminuída se nós investirmos em educação com prioridade, com responsabilidade e compromisso, coisa que a gente está vendo que não está sendo feito. Então, senhor presidente, ano passado nós fizemos uma comissão nessa casa, os componentes, eu presidindo, o vereador Jorge Melo e o vereador Everaldo Lopes, e vistoriamos toda a rede municipal, todas as escolas do município, juntamente com o Conselho Tutelar e Sindicato dos Servidores, e apresentamos um relatório nessa casa aqui, certo, com a situação do município. Na sessão do dia 11, na sessão passada, foi aprovada nessa casa essa comissão. Eu gostaria que hoje Vossa Excelência designasse os membros, se pode ser os mesmos membros da passada, para poder essa semana agora nós voltarmos a iniciar o trabalho de inspeção nas escolas, para poder realmente convidar, gostaria de ser enviado um ofício ao Conselho Tutelar, para poder convidá-lo a fazer parte da comissão, a mostrar que a comissão é apartidária, tem bandeira política, certo? Convidar também o sindicato dos servidores, que enviam um representante também a fazer parte da comissão, para que nós venhamos realmente a vistoriar e verificar essa situação deplorável da educação do município. Eu tenho informações que não passamos por reformas, por pinturas, a instalação elétrica continua com problema, as salas sem ventiladores, então nós precisamos em loco verificar e realmente emitir esse relatório para mostrar ao Ministério Público e à comunidade a situação da educação do nosso município. Agradeço ao presidente. A comissão pode ser executada, vereador Cláudio, da mesma forma, né? E esperar só a parte da digitação para poder, então, já começar a trabalhar sem problema nenhum, para dar continuidade. Para dar a palavra ao vereador André. Bom dia a todos, colegas vereadores, mesa diretora, vereadores aqui presentes no nosso plenário, representantes da imprensa local, colegas, meu bom dia. Senhor presidente, eu venho aqui à tribuna, mas para tratar algumas questões também que nos têm chegado
por alguns cidadãos. A questão da merenda das escolas chegou também ao meu conhecimento, da Escola do Cacau, mas eu quero dizer que não é de hoje que a gente tem aqui recebido denúncias acerca da educação no nosso município. Né? E a gente tem tratado aqui, inclusive, com uma certa parcimônia essa questão. Eu recebi no ano passado uma foto intrigante, que foi aquela foto do pai do aluno, quando teve aquela chuva, os alunos todos de copa, todos de guarda-chuva na sala de aula. Né? Aquela foto aqui na escola, aqui no centro da cidade, tem aquela escola da Dona Eleusa ali. Né? Sua tia, que é do município, e os alunos estavam na sala de aula, todos eles de guarda-chuva. E naquele momento, a comissão tinha feito seu relatório, e eu aqui fui convocada a secretária Flávia, e deu as suas explicações, dizendo que ia fazer os devidos reparos, e quando a gente vê que após um ano isso não aconteceu no nosso município, foi a escola Eleusa Galvão. Essa foto saiu até no Real do Lourenço, foi noticiada pelo Real, acho que no blog do Copa, foi uma foto do pai do aluno que me mandou na época. E isso, a gente vê que falta um pouco de responsabilidade da secretária nesse sentido. É bastante a gente perceber que a Câmara, aqui os vereadores, a gente tem discutido aqui semanalmente essas questões da educação, da saúde, e parece que os secretários não escutam, não entendem o que tem acontecido na cidade. Então, vereador Cacau, eu sugiro que Vossa Excelência, não sei quem vai ser o presidente da comissão, que foi informada agora que vai ser reeditada, e quando vocês fizerem o levantamento fotográfico, enfim, todas as anotações que serão feitas, que vocês mandem uma cópia para a própria CGU, que está fazendo essa devassa, como o Jorge falou, e o próprio Ministério Público da União, que estava fazendo umas vistorias nas escolas em que tivessem umas denúncias pontuadas. E apesar da gente não estar no sertão, me parece que algumas escolas nossas estão no mesmo nível daquelas que apareceram na TV naquela vistoria da CGU. Outra questão, senhor presidente, é a questão da dengue, Everaldo, colega. Eu fiquei acamado durante 12 dias com essa dengue aqui de Marechal Deodoro. E eu sei o que eu passei. Você imagina quem não tem determinadas condições de ter um tratamento do qual eu tive. E me preocupa muito, porque na Rua dos Cajueiros, em Itaperaguá, está havendo um surto de dengue. O município tem os agentes comunitários de saúde que podem estar fazendo o seu trabalho, que acredito que estejam fazendo, mas a dengue é preciso que tenha uma campanha. O que eu não vi no município foi uma campanha de conscientização da população, daquela questão de não manter água empoçada, enfim, aquela campanha eu não vi ela ainda no município, e acho que se a prefeitura fizesse, utilizasse os meios de comunicação do município, eu acho que isso adiantaria muita coisa. Muita gente não sabe ainda como evitar a dengue. Isso é bastante importante. A questão da saúde, eu fiz um ofício há 20 dias atrás, solicitando no secretário a questão as informações acerca da compra de medicamentos durante o ano 2014 e 2015. Porque apesar de o atendimento estar normalizado, pelo entendimento do secretário, o que ocorre? O médico hoje, você sabe perfeitamente que hoje o médico utiliza mais dos exames complementares para poder fechar um diagnóstico, para ver como é que está a situação da doença. E a dificuldade ainda é a mesma de conseguir um exame, de conseguir um remédio no nosso município. É a realidade. Esse sistema agora é um sistema que veio, acho que para complicar, não veio para melhorar. Que às vezes o Deodorense, você precisa de fazer ultrassom, o cara agenda, quando agenda, você tem que ir para o Ouvido Bentes fazer o exame lá. E esse transporte? O cara não sabe nem onde é o Ouvido Bentes, às vezes vai fazer o exame. Então isso tem ocorrido, e é importante que o secretário tome uma solução a respeito desses exames e que nos informe o que comprou e quanto gastou no ano 2014 2015 com a compra de remédios para a rede municipal. A outra questão foi a gente fez o convite a um dos representantes do FAPEM para que ele viesse sacar explicar o que ocorreu
e como é que está se dando essa devolução dos valores que foi recolhido a maior dos funcionários. A informação que eu obtive na rua foi que o sindicato, isso foi um grande sindicato, que até parabenizo a diretoria do sindicato municipal, que apesar de muitos servidores não confiarem por não estar sindicalizados, por uma ação da diretoria, todos eles foram beneficiados. Então, parabenizo o sindicato e os servidores do município. Mas a gente não sabe o que é que houve a respeito de que se está decidindo sobre hora extra e não podia. Enfim, me parece que foi uma decisão judicial que obrigou o município a fazer a devolução desses valores. O Ministério Público, né, Gabriel? Então é preciso que o representante do FAPEM venha, a gente já convidou. Eu sugiro que a gente para a hora de convidar, vamos convocar, como a lei orgânica prevê, a lei do município, a gente convoque, aí tem que vir, o secretário tem que vir aqui, o diretor, seja quem lá for, que esteja à frente daquele órgão, que ele tem que vir para prestar contas aqui à Casa do Povo. E nós vereadores representamos o povo e aqui é a Casa do Povo. Então, se ele não respeita nenhum convite de 13 vereadores, imagine a pessoa que chega lá para tomar alguma satisfação. Aí se lembrar também a solicitação que você fez ao procurador do município para as explicações em relação aos boletos também, né? Que já foi solicitado há mais de um mês e até agora ele não veio a esta casa para... Quanto a esse caso, Jorge, eu recebi realmente duas ligações do procurador-geral, o doutor Soares, e ele realmente tem um problema de saúde, e nas 2 semanas ele realmente me ligou, mandou a pessoa me ligar, e ele não estava conseguindo nem falar, ele não tinha condições de vir, meu plenário, mas aí ele me falou que história que teve, me ligou ontem, falou que está marcando para poder vir aqui na próxima sexta-feira, para poder dar as explicações da questionamento do voto. Outra questão que me preocupa é a questão o que o IFAM está fazendo no nosso município. E digo isso a respeito da desertificação que está acontecendo em Marechal Deodoro. A gente hoje anda no centro da cidade, uma temperatura terrível, né? O IFAM fazendo essas obras, derrubando todas as árvores centenárias do nosso município, e a gente não sabe se tem autorização do IMA, porque as árvores são centenárias, se tem autorização do IBAMA. Ao que me consta, a construtora, não sei se foi a construtora, porque me parece que vai passar uma rua à frente da antiga da casa que era do ex-prefeito de Rudamos, ali ia passar uma rua, uma obra do IFAM, e determinou a derrubada de uma árvore centenária daquela ali. Me parece que o IBAMA notificou, veio a Polícia Federal, né? Foi uma denúncia feita, noticiada pelo Real Dorense, o bloco do Copa, e eu tenho ciência de que está por vir também em relação à matriz, em relação lá no cemitério, porque, segundo o IFAM, quem estiver naquela igreja perto da casa do Senhor Antônio Ribeiro, acho que é dos Homens Pretos, né, que é denominado, tem que ver a igreja da matriz. E aquelas árvores do canteiro do meio em frente à companhia vão ser todas derrubadas também. E lá também na questão do cemitério. Então, eu não sei nem quem oficiar para poder ver essa questão, essa autorização, porque a gente já convidou aqui o representante do IFAM, vem, ele manda a menina que trabalha aqui na Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, e a gente fica de mãos atadas, essa é a verdade. Eu vou ter que buscar. Vou ter que convidar mais uma vez o representante do IFAM para que ele venha e justifique o que é que está acontecendo, porque não pode ficar essas árvores centenárias no nosso centro da cidade. Porque o calor, ninguém consegue andar aqui no centro e a desertificação total. Queria que fosse enviado um ofício ao IFAM para que ele mande um representante para que nos venha discutir a questão das obras do nosso centro histórico, do nosso município. A questão também que nós convidamos o representante da Secretaria da Educação a respeito do transporte, vereador Jorge, que a empresa que prestava serviço, me parece que houve um desligamento dela, o contrato findou, que foi a Veleiro. Me parece que foi contratada da empresa, acho que o nome é TBS, o nome fictício, não sei. E o que a gente vê aí é os ônibus, aqueles ônibus amarelos que o governo federal doou parado e os ônibus da empresa rodando. Então eu fiz aquele convite na sessão passada, mas também parece que não surtiu efeito, que nem manda resposta, nem vem
aqui a casa o senhor Paulo, que é o representante da educação. Então eu sugiro, eu estou fazendo aqui um requerimento que a gente aprove a convocação dele, porque com a convocação ele tem que vir, porque se ele não vir a gente tem o direito de usar outro tipo de força para que ele venha justificar aqui. Terceira parte. Essa solicitação foi um requerimento de nossa autoria e já tem mais de 50 dias e realmente não foi respondido nem comparecido a casa. Então, acho que é de urgência, senhor presidente, que seja convocado esse servidor público para poder vir prestar esclarecimento aos vereadores. Vereador André, esse você falou do TPS. Não tem nada a ser. A TPS é uma empresa que trabalha para o trabalho público, certo? Então ela viu essa situação e disse que tinha interesse em participar da licitação. Não tem nem licitação feita não. Não, porque a dúvida é porque como a gente não sabe, aí o que chega pra gente é o que corre nas ruas. Né? Porque a gente pede tanto, representante da prefeitura, que antes que as coisas aconteçam, por exemplo, uma situação dessa, quem está rodando hoje, os outros que estão rodando hoje para o transporte escolar do município, não é questão do Estado. Aí quem é contrato para prazo determinado, é contrato de urgência, a gente não sabe, entendeu, Léo? Então assim, a gente convidando esse Paulo, ele trará aqui informações que elucidará essas dúvidas. Eu já recebi reclamação determinadas de fazenda que o ônibus não está indo lá. Aí eu não sei se é por falta do ônibus porque não licitou ainda, porque a gente eu passava ali na Veleiro e vi um monte daqueles ônibus em frente na Veleiro, ali na chamada faculdade, eu vi um monte daqueles ônibus amarelos parados e os ônibus da Veleiro rodando. E os ônibus tudo zero lá parado. Então a gente tem esse tipo de dúvida que o Paulo é que pode esclarecer. Ele pode dizer, olha, o município hoje tem 15 botas para ser feita durante os 3 horários. E o governo federal mandou 10 ônibus, então ele precisa de 5 ônibus, está contratando 5 ônibus. Ou ele dizer, olha, o governo federal mandou 5 ônibus e a rota são 15 e está contratando 10. Então é isso que a gente não sabe e é cobrado pela população. Entra na rua, rapaz, não tem vaga porque meu filho não cabe no ônibus. Aí, essa dúvida toda, quem vai esclarecer é o Paulo. A gente convidou ele na sessão, acho que há uns 30 dias atrás, convidou ele, e até hoje ele não vem, não tem explicação, a gente não sabe o que é que está acontecendo sobre o transporte escolar. É porque todo mundo só fala, a TPS está aqui na Marechal, mas porque a garagem dela é aqui no Cabreira. Aí é uma conversa, e eu que trouxe, porque eu conheço o pessoal, eu conheço os donos da empresa, e são meus amigos, e eles pediram para, se eu tenho interesse, se for ter licitação no município, eu faço ter eleição. Aí fica, não tem nada decidido. É uma licitação, qualquer empresa, presidente, pode participar, entendeu? Agora eu acho que ela colocou de emergência os ônibus do município para fortalecer os amarelos, porque eu acho que os amarelos não é suficiente. Aí o Paulo é que vai. Agora, cabe ao Paulo vir responder as perguntas de vocês. Agora, o convite foi feito. Certo, aí fica, inclusive agora mesmo, o vereador Celina aqui me comunicando que devia avisar antes de ele vir, que o secretário vem. Ele foi convidado, o pessoal está aqui. Ele quer dizer que tem que avisar 5 dias antes ou 3 dias antes. A sessão que ele É um convite, né? Cada um tem seu tempo de vir. Se tivesse todo mundo vir só, não tem como, vereador. E o cara que convidou a ação social foi o local, ele está presente, certo? E vai fazer as perguntas e a secretaria vai responder. Mas o que chama mais atenção em relação a esse problema da educação é que geralmente quando entra um gestor novo, quando entra no começo da sua gestão, alega que está organizando a casa, ainda serve como argumento. Só que essa secretária já está aí há mais de 6 anos. Eu acho que ela já teve tempo mais que suficiente de organizar a casa, se planejar. Se sabe que vai vencer o contrato com a Veleiro, já 6 meses antes já preparar um novo processo licitatório para que os alunos não sejam penalizados. Mas é impressionante, todo começo de ano letivo em Marechal Deodoro começa com atraso, começa sem merenda, faltando professores, faltando transporte público, ou seja, é o caos total a Secretaria de Educação. E eu não entendo como é que o prefeito disse que é uma técnica, uma pessoa tão preparada, e todo ano é sempre esses mesmos problemas. Sinceramente, eu não consigo compreender o que se passa na Secretaria de Educação. Opa, aí, referente ao que o velho Nunes falou, tem que ser 48 horas, chega o pessoal, avisa mesmo. Tem convite, mas às vezes faz e não vem.
Então digamos, olha, sexta-feira está vindo para a sua Secretaria de Educação, Ação Social, qualquer secretaria, tem que avisar, entendeu? Chega, a gente espera, você convocou o prefeito, eu convido para a secretária, convocou para a secretária, vieram? Não. E se vir, tem que avisar, olha, sexta-feira vai vir para cá o prefeito, sexta-feira que vem vai vir a secretária. E assim por diante, tem que falar. Em questão dos ônibus, referente, tudo quando, por exemplo, tem a extensão. O ônibus de 11 horas era para parar na extensão e pegar os alunos e levar para o seu destino. O ônibus passa direto da extensão, da escola de Conduba, e os alunos, as crianças de 5, 6 anos, os pais têm que sair de casa para buscar os alunos. Está errado. Antes, quando era veleiro, parava, esperava, 15 minutos, não costumava esperar a criança, e hoje os pais têm que ir para a escola pegar os alunos, de 5, 6 anos, todo dia 11 horas. Isso está errado, os transportes têm que esperar, entendeu? Com relação ao aviso prévio, eu acho que é salutar esse aviso para que nós possamos comentar com a comunidade para que a Câmara esteja cheia, certo? Mas como é um convite, a gente não tem como, por lei, exigir a data, certo? Mas no caso do Paulo, que já é convocação, certo? Pode exigir a data que ele compareça à casa. Se ele não comparecer, vamos tomar medidas legais de processo contra o servidor público, porque infringiu a legislação municipal, né? Então, para evitar esse tipo de problema, o vereador André Luiz solicitou a convocação do Paulo, o gestor de transporte do município, e se for de acordo de todos, na próxima sexta-feira ele está convocado a comparecer a essa casa. Inclusive, já o procurador já vem na sexta. Tem que ver, quando vir assim 2 pessoas, tem que ver. Porque eles vai de maneira que sexta-feira ele vem. A gente sim. Para não, eu vou fazer o seguinte, segunda-feira eu ligo para o procurador-geral para confirmar a agenda dele para sexta-feira. Se ele tiver marcado para sexta-feira, a convocação a gente bota para outra sexta. Se ele disser que não vem, a gente manda a convocação para Deixa eu dar uma sugestão. O transporte é necessidade para hoje. O povo está sofrendo diariamente com a situação do transporte. Não é assim? Então, se for consenso de todos, poderíamos convocar o Paulo para sexta e o procurador pode ficar para outra, porque a situação do procurador é dos voz. Não vai, é um convite, é uma coisa mais amistosa, é uma coisa que a gente vai perguntar algumas coisas, ele vai responder com relação ao recurso, se chegou, se não chegou, foi liberado, não foi. Eu acho que pode esperar, mas com relação ao transporte, a necessidade, a calamidade é grande. Então a gente precisa o mais rápido das respostas e dos problemas resolvidos com relação ao transporte escolar do município. Em relação às obras, para encerrar as coisas, em relação às obras do município, o que me deixa intrigado mais uma vez é que a prefeitura noticia no site, através da mídia, através de carro de som, enfim, do que é disponível para eles, é que as obras são feitas com o dinheiro do nosso IPTU, essa informação. E se omite, não sei qual o motivo, de colocar a placa, mais uma vez a obra vai começar e não colocar a placa de quando é o começo, quando é o fim, quanto é o valor, de que onde vem o valor. Enfim, eu não sou contra a realização de obras, o vereador Abelardo bem noticiou que venha a obra ao desenvolvimento do nosso município, mas que demonstre à população, não fique só no dizer que é do IPTU. Coloca a placa, diga que a obra se inicia tal data e termina tal data, se foi licitação, carta de convite, se não foi, qual o valor, qual a empresa que está fazendo. Enfim, essas informações é que toda vez a prefeitura omite e a gente aqui vem discutindo isso há 2 anos, mandando uma secretária de infraestrutura para o prefeito e as placas não são colocadas. Eu acho que o vereador João foi feliz a fazer essa representação no Ministério Público Estadual, para que o Ministério Público faça o TAC inicialmente, depois entra com a mídia capiva, obrigando o município a colocar as placas, já que é uma providência legalmente prevista na legislação federal. Então é preciso que sejam colocadas. Essa do trevo da usina é mais uma que a gente vê que não tem a placa. A gente não sabe onde vai o chamamento. Então, senhor presidente, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado. Coloco em votação os pedidos verbais do vereador André Luiz. Aprovado. Queremos
queremos aqui agradecer a presença do Sargento Pereira Alcântara, que veio atender um pedido, uma solicitação feita pelo vereador Cacau. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Segurança Comunitária, que vai explanar sobre as ações preventivas ao período chuvoso. Temos aqui também a Adriana e temos aqui a Sheila, e elas vão discorrerem acerca das intervenções da ação social do nosso município. Eu fiquei bem atento aqui à fala dos senhores vereadores, dos colegas, e eu tenho dito o seguinte: para administrar uma pasta como a educação é meio que problemático, mas só deve assumir determinada função quem tem competência para tal. De tal forma que, nesse interstício, pelo qual se reportou vários colegas aí, eu quero dizer que a secretária Flávia, ela tem uma pessoa lá, esse senhor, eu vou falar senhor, entre aspas, Paulo, e ele deveria ter pelo menos uma formação pessoal no trato com o ser humano. Esse rapaz, eu quero dizer aqui que ele é prepotente, descabido, mentiroso e irresponsável. De tal forma que eu quero externar esse processo junto à secretária de Educação e quero externar também junto ao prefeito do nosso município. Eu acredito que esse Paulo, ele não aprendeu ainda na vida a conjugar o verbo, apesar de trabalhar na Secretaria de Educação. E não diga-se de passagem, não. Diga-se categoricamente. Ele está, porque não é compulsado. O que me consta é que não, a função que ele está lá é uma função gratificada. Se ele é efetivo ou não, para mim, pouco importa. Está entendendo, vereador? E esse rapaz, ele pensa que o português só tem a primeira pessoa do singular, eu. E eu tenho recebido diversas reclamações, inclusive que ele disse que quem manda lá é ele, não é prefeito, não é ninguém. Então é bom que a secretária Flávia, ela reveja, associe, inscreva esse rapaz em um curso que diga respeito ao atendimento que ele está tendo ali com o público em geral. De tal forma que, mais uma vez, o meu repúdio com esse indivíduo descabido chamado Paulo. Eu gostaria de saber dos colegas vereadores se alguém vai querer fazer uso da palavra ou se a gente já pode dar sequência aqui com os profissionais que vieram para atender aqui ao pleito dos colegas vereadores. Vereador Jorge, vereador Marcelo Marinho, pois não. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente, na verdade eu gostaria só de reiterar uma indicação minha feita no dia 20 de março de 2013, indicação número 073/2013, solicitando da Secretaria de Infraestrutura construção de pontos de ônibus ali na Avenida Caravelas, na Praia do Francês, que a população está cobrando bastante de mim esse ponto, com razão, né? Fica ali embaixo de sol e chuva esperando o transporte. E gostaria de resposta da Secretaria também de Infraestrutura sobre o motivo de não ter ainda construído esses pontos. E uma outra indicação minha também, que é a respeito ali daquela rua que liga ali o Francês à UPA, que a gente passa ali com as ambulâncias, as pessoas já vêm numa situação caótica, querendo ser socorrido para um ponto de atendimento, e a rua, infelizmente, não ajuda. Então, gostaria de reiterar também, com um pedido meu, também no dia 18 de março, e até o momento não foi cumprida. É só isso. Coloque a votação.
votação o pedido verbal do vereador Marcelo Moreira. Aprovado. Deputada, a palavra na proposta. Senhor presidente, eu vou responder a pergunta que o vereador Marcelo como do governo fez. Eu estive na quarta-feira com o prefeito Marcelo e ele me garantiu que antes de junho agora aquela rua vai ser toda asfaltada. É um projeto que já foi aprovado pela Caixa, não tem dúvida. Referente aos pontos de ônibus, é questão de licitação. Tem um termo de licitação para comprar os ônibus para colocar nos pontos dos ônibus todos faltando. São 40 a 45 pontos de ônibus que está faltando. E o processo está em andamento, acho que daqui mais uns 30 dias o processo termina e esses pontos serão comprados, serão colocados, todos, inclusive pela indicação sua, teve o Cacau. Isso foi uma reunião que teve quarta-feira, e o prefeito e o Alberto Azevedo. Inclusive, o vereador André, eu tomei conhecimento amistosamente que esse cidadão, Paulo, ele chegou aqui ao nosso município em virtude da internet. Foi através da internet que ele chegou aqui. Mas posteriormente a gente sabe de mais algum detalhe. Ele não é efetivo não, o sotaque dele é sulista, carioca, sei lá, mineiro. A gente fica muito, se admira muito, né? Por ter uma companheira que faz parte da educação, uma excelente educadora, inclusive. O camarada trabalha na Secretaria de Educação e quando se reporta em determinados assuntos, a prepotência urge sobre tudo e sobre todos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passo a ordem do dia. Coloco em votação a indicação 007/2015 de autoria do vereador Cláudio Roberto, a qual propõe providências em relação à segurança e iluminação na Praia do Saco, povoado de Massagueira. Aprovado. Coloco em votação a indicação 006/2015 de autoria do vereador Cláudio Roberto, a qual propõe providências em relação à manutenção da iluminação na rua principal do povoado Tupanduba. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, nem que queira fazer uso da palavra, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 17 do corrente mês de ano, ao tempo em que agradeço a presença de todos e está encerrada a presente sessão, ao tempo em que peço a permanência dos senhores e das senhoras, e vamos dar início aqui à abertura exclusiva aqui acerca da ação social e também da Guarda Municipal e também da Defesa Civil. Infelizmente, eu estou com um horário marcado, eu pediria ao vice-presidente que assumisse os trabalhos e peço a permissão de todos os senhores para me retirar. Muito obrigado, bom dia e bom final de semana. Queria convidar o senhor Alcântara, Adriana e Sheila para fazer esse presente aqui na. Bom dia. Eu gostaria que, na sequência dos vereadores, formular as suas perguntas, primeiro para o nosso sargento Alcântara, diretor da Guarda Municipal e da Defesa Civil, tá? Para, se tiver alguma pergunta, ou, pela sequência, o vereador Jorge, alguém queira solicitar a fazer a primeira pergunta. Vereador, como o Cacau se convidou, então vamos deixar o Cacau à vontade para iniciar a discussão. Bom dia a todos, agradeço a presença do sargento Alcântara, e amigo e competente na sua função na Guarda Municipal. Eu venho a público, Alcântara, parabenizar a sua atuação. Sei que é uma missão árdua, não é fácil. A gente trabalhar com segurança pública hoje sem a estrutura necessária. Como eu tinha falado aqui, a falta de educação, para poder qualificar e capacitar os jovens para não deixar acontecer o que vem acontecendo, o mundo das drogas e etc. O motivo do chamamento aqui hoje, do convite, certo? É que todos os anos nós convidamos aqui o chefe da Defesa Civil para esclarecer as ações preventivas do município, a qual você dirige essa faixa, com relação às áreas de risco. Nós tivemos alguns anos com casas invadidas pela água, nós tivemos em Capela
semana passada uma grande trovoada, onde um vento de não sei quantos quilômetros por hora, e a cidade ficou estarrecida com a surpresa daquela chuva e daquele vento forte. Então a preocupação nossa, certo, que essas famílias, né, sejam beneficiadas antes que aconteça o fato da chuva, antes que aconteça o fato do vento, antes que aconteça o deslizamento e venha a ocasionar mortes e feridos e etc., desabrigados. Tem uma preocupação particular do vereador, com relação às escolas. Em alguns anos foi retirado as pessoas, foi colocado nas escolas, ano passado foi colocado no Parque da Feira. Com isso, cria um desordenamento estrutural do município. Então, o convite seria esse, para poder você explanar aí que ações estão sendo programadas ou planejadas para evitar esse constrangimento nesse ano de 2015. Oi. Bom dia a todos, senhores vereadores, presentes. Bom, senhor vereador, como prevenção, agora atualmente a Defesa Civil ela está juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente para início de conversa, para a gente fazer um assoreamento e uma limpeza em todos os rios do nosso município, que é para dar melhor escoamento para as águas, para evitar que haja um alagamento. E quanto à questão do nosso pessoal, que nós temos essas famílias que moram em área de risco, como Belo Rio, aqui no Beco da Anastácia, e como também ali na nossa favela da Rua da Palha, que são áreas realmente as áreas principais de inundação. Então, esse pessoal aí, juntamente com o trabalho feito através da Secretaria de Ação Social e de Assistência Social, porque você sabe que a Defesa Civil não vive sozinha. É um conjunto entre Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Infraestrutura. Então, através desse trabalho, nós agora mesmo estamos vendo já um local melhor para que não haja transtorno para a população, para evitar que a gente coloque esse pessoal, por enquanto está sendo feitas as casas prometidas para eles, né? Então a gente está procurando um local adequado para não causar transtorno com a ocupação do pátio da feira. Com relação àquelas moradias que estão sendo construídas, estão parada a obra, eu vi no site esse dia, essa questão que teve aqui, com relação ao saneamento e tal, foi liberada a obra novamente. Tem algum prazo, sei que não só é a sua área, acho que o Eric Ferraz. Não sei que não é a sua área, mas poderia... Exatamente, tem um prazo realmente, só que essa parte técnica, que já é a área da assistência social, eu vou deixar aqui elas falam isso. Então, estando pronto lá, a gente migra aquelas famílias para as casas, não é isso? E com isso já evita esse transtorno daquela comunidade da Rua da Palha ali, que é mais sofre com as chuvas, a lagoa sobe o nível, né? Isso aí. Exatamente, essa é a intenção da Defesa Civil, para evitar que haja esse transtorno. Algum vereador? Pode dar. Bom dia a todos. Só para esclarecer, foi feita realmente uma reunião semana passada, junto com a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, junto com o prefeito, com o juiz da comarca local, e aí foi dado um prazo de até 30 dias para que a comunidade esvaziasse, porque é de conhecimento, eu acredito, aqui dos representantes da Câmara, que foi invadido, Na verdade, a responsabilidade daquela obra hoje não é da prefeitura. Por quê? Porque a obra não foi concluída. É isso? Então, assim, não foi finalizada, a construtora faliu, foi licitada uma nova construtora, está sendo dado encaminhamento devido por parte da Secretaria de Assistência, no sentido das providências, de auxílio de moradia, de cesta básica, para que essas famílias saiam do local. A gente está disponibilizando, no momento da reunião, foi disponibilizado algumas propostas,
E aí a gente foi dado um prazo para cumprir em até 30 dias, com apoio da Secretaria de Assistência e da gestão como um todo, que esvaziasse o local. Por parte, vou responder por parte da Caixa, que foi assumido no momento, no ato da reunião, o prazo de esvaziando o local até 6 meses para a entrega da obra. Né, o que eu acho que vai assim, minimizar por demais, porque são 280 famílias, né, na verdade, o cadastro daquelas famílias foi exatamente para atender a demanda que vivia em pior situação de moradia, né, risco de desabamento, social, vulnerabilidade. Então, todo esse contexto, que é todos os becos da Anastácia, todos da Rua São Vicente, parte das Pedras, porque a comunidade das Pedras, boa parte não quis vir para cá, né, a gente fez vários contatos, foi designado transporte para que eles fossem conhecer o local e a maior parte não quis, e a gente sabe que a gente trabalha com essa dificuldade, né? Mas enfim, foi feito um trabalho de sensibilização, mas a gente não conseguiu atingir. E o que acontece? Esse conjunto, o empreendimento residencial Eric Ferraz, ele atende realmente ao beco da Anastácia, né, a comunidade da Rua São Vicente e parte da Palha. Como com a situação que não era prevista de atraso da obra, né, de falência da construtora, o que foi que nós fizemos? Como a comunidade que vive pior situação, a situação mais precária, e a gente sabe disso, vocês conhecem muito bem, a gente tentou migrar para Maria de Islene. Ou seja, para evitar que agora no período de junho, né, que se espera, que é o maior período de chuvas, a gente tivesse essa comunidade já acomodada, próxima a ser acomodada pelo Maria de Islene. Seria, mas como foi renegociada a situação da Caixa Econômica e o que eles pedem, né, na verdade, boa parte deles, querem ficar próximo aqui à lagoa, então serão mantidos, porque, na verdade, a gente entende que o prazo de entrega das duas obras será mais ou menos o mesmo. Eu espero ter esclarecido. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Vou fazer duas perguntas, uma para a senhora e para ele. Primeiro, agora, eu sou o presidente da comissão do meio ambiente da Câmara Municipal. Eu estou sabendo que vocês e o meio ambiente vão dragar o rio. Agora vocês vão dragar braçal. Eu sei que tem que trabalhar certo para 2 a 10 pessoas para limpar esse rio. Aquele rio da Caraguá não tem como não. Vocês têm que usar aquela máquina grande para poder dragar, porque não adianta, vocês vão tirar esse rio daqui, mais ou menos tudo bem, mas aquele rio grande ali, eu acho que o trabalho. Inclusive, a comissão, faz parte eu, do plano de André, vai ter que acompanhar. Vereador Nel, quando a gente, em 2009, eu acompanhei a primeira limpeza feita naquele rio, chamado Rio Regato, né, e a gente utilizou ali, foi a draga que a prefeitura tinha, a draga da prefeitura, e a gente utilizou uma rede escavadeira, uma PC, naquela época. Aí foi quando deu uma vazão. Você tem ideia, a gente tirou dali uns 5 sofás de lá, tirou o resto de animal morto, de cavalo. Então tem tudo isso. Ainda tinha um pessoal que estava acrescendo o quintal, aí estava fechando mais ainda o rio, né? Tanto que ali na frente criou aquela ilhota. Tem uma ilhota bem grande, né, depois do rio, ainda tem que estar trabalhando. Então, eu acho que só com os homens na força braçal você não vai dar efeito não. Né? Você vai ter que usar ali uma draga, né, que foi até uma sugestão aqui na época, os rapazes, a prefeitura não precisa ter uma draga desse tamanho, dessa magnitude para estar andando no rio. Faz uma draga menor, só para andar nos rios. Entendeu, Léo? Não contra quem vai fazer braçal, né? Não vai beber. Só que eu acho que devia ter os dois. Isso. O braçal serve para você capinar, você tem aqueles capins. E para limpar embaixo, a gente utilizou na draga. A draga era muito grande para entrar. Foi uma confusão para entrar pela lagoa. Eu disse, rapaz, constrói uma draga menor, fez uma draga menor, né? E aí ela faz todo o serviço, mas nunca adquiriu. Né? Ali também, naquele ponto, aquela velha ponte, o rio que cai ali, continua, a limpeza ali tem que ser feita e está fechando até lá as casas, novamente, com o capim, né? Para ver se faz aquela limpeza vir de lá para cá, porque senão não tem efeito. Adriano, a outra pergunta, a preocupação não tão minha, mas de todos os vereadores e todas as vezes. O costume no nosso estado é que você dá uma casa por 3, 4 meses. Você vem da casa e volta para o mesmo local.
Quais são as providências que vão tomar para que esse pessoal saia da beira da lagoa, da beira do rio, vá para suas casas e não volte para o local? Porque se não tiver providência, não tiver fiscal, não vai adiantar. Porque aquele pessoal aqui da Esperança, a maioria da beira do rio, foram para lá, trocaram televisão para o cachorro, para o gato, para o periquito e voltaram para o mesmo local. Então eu quero saber quais são as providências que vão tomar para que isso não aconteça de novo. Porque o custo do município é grande, a Caixa Econômica investe, o município investe e o pessoal volta no mesmo local. Então eu quero saber quais são as providências que vão tomar. É o seguinte, a gente faz um trabalho de prevenção e sensibilização. Tá certo? A gente sabe que não é suficiente, porque a gente trabalha com uma comunidade ainda muito desprovida de informação. Né? A gente sabe também que os beneficiários do programa federal Minha Casa Minha Vida, eles não podem receber mais de um benefício. Tá certo? Então, assim, a gente puxou aqui, houveram várias demandas, várias situações que a gente mandou o cadastro para o Banco do Brasil, estão voltando, tá certo? Por conta exatamente disso. Já foram beneficiados no Terra da Esperança, no Lucila Toledo em Maceió, enfim. E aí é uma forma que eles encontram de fechar essa possibilidade. A gente sabe o que foi conversado desde o início. Recebeu a chave da casa, derruba a antiga moradia. A gente sabe que é insuficiente. A gente sabe que a gente tem uma população que tem mas assim, o trabalho no sentido de que as pessoas percebam, entendam e valorizem, né, é feito através do projeto social. Isso aí, inclusive, chega a estar feito um projeto social dessas moradias. Entendeu? Eu tenho uma opinião quanto a isso, é que a infraestrutura deveria trabalhar junto com você, no sentido de que, já que vão derrubar as casas da palha, que o município tomasse conta da área, fizesse alguma coisa para evitar que eles construíssem. Né? Tivesse já o projeto, não deixar derrubar, para aí começar a pensar como foi feito ali na Barra Nova, né? Que foi notificado toda a área para ele pôr a seca, inclusive no pedaço que faz parte do DR, o DR autorizou a ele pôr a seca para evitar que voltasse a construir. Então foi uma notificação do proprietário, inclusive a gente não pode fazer isso, notificar o proprietário da área, apesar daquela margem ser do DR, mas que o cara tome conta, bota a seca dele lá no pé da pista, para evitar que ganhe invasão. Foi o que aconteceu lá na Barra Nova, deu certo. O cara foi notificado pelo DR na época, para que ele tomasse conta da área dele, sob pena de perder o pedaço dele lá. Inclusive a gente é sabedor que alguns moradores que estão no conjunto ali na Poeira são gente de Maceió, que invadiram só para ganhar uma casa. E eu tenho gente minha, que eu não vou dizer nome porque é falta de época, que ganhou uma casa aqui na Barra Nova e vendeu. Vendeu a casa. Olha, nós temos ali no Ed Fernandes, não apenas de Maceió, nós temos a Barra São Miguel, temos de Pilar, temos de Satuba, entende? Mas assim, como a gente deixa claro o seguinte, aquelas unidades, elas já têm dono. Os beneficiários estão, os dossiês desses beneficiários estão na Caixa Econômica, tá certo? Então assim, quem invadiu não vai ter uma moradia. Na verdade, a gente sabe que a gente trabalha com um déficit habitacional muito grande no município de Marechal Deodoro e jamais a gente poderia deixar de beneficiar o Deodorense para beneficiar alguém que mora em Maceió. Maceió tem que ser beneficiado por Maceió, pela Prefeitura de Maceió. Nós tínhamos hoje uma reunião com a CEINFRA do Estado, exatamente para tratar ainda da questão do recanto da ilha, né? Porque foi uma situação pendente nossa, o Estado assumiu o recanto da ilha, né? A demanda foi, a gente sabe que é aquela local nossa, mas aí foi tudo resolvido por lá. Quando o problema aconteceu e não tinha como resolver, recorreram para a Secretaria de Assistência. E aí a gente está tentando tomar conta, mas assim, uma situação que ainda é de invasão permite que essa invasão. Então assim, a gente não quer que isso aconteça aqui no município nosso. Assim, com a nossa demanda, que a gente está detendo essa possibilidade, que na verdade legalmente é nosso, né? Não é, a situação do recanto provavelmente foi dado como se fosse o Estado. E aqui não, o empreendimento residencial Eco Ferraz e o Maria Gislene é de poder do município. Então a gente não quer que isso aconteça. Então assim, essa aprovação não pode existir, até porque existem alguns requisitos para ser beneficiado pela portaria, ele tem que estar cadastrado no cadastro único. Se você mora em Maceió, o seu cadastro Bolsa Família, que é feito através do cadastro único, é de Maceió. Não passa, a Caixa Econômica do Brasil, eles são extremamente exigentes com relação a isso, e não passa o cadastro, eles devolvem para a gente, entendeu? Então assim, isso eu acho que fica muito amarrado pela própria legislação. Você não acharia melhor a gente botar logo o assunto
Em resposta à sua pergunta, realmente eu concordo com o senhor. Pela obstrução que está aos nossos rios, só traçar não resolve. Mas para início, pelo que eu conversei ontem com o secretário de Infraestrutura, o Alberto, e com o secretário de Meio Ambiente, para início, eles já deram início, inclusive, naquele rio da Estiva, mas eles já tinham me passado, e ali só iria com uma grada e uma PC. Na realidade, é a situação do nosso rio. Se não for desse jeito, não resolve. Mas é essa a nossa intenção, é fazer esse trabalho. Eles estão vendo de que forma vão fazer isso, porque como o vereador falou, a draga que a prefeitura tem, não consegue ter acesso àqueles rios que são muito estreitos. É porque se ele conseguir reabrir ele e aprofundar ele, as águas vão escoar mais rápido, né? Exatamente. Porque a lembrei do rio da Carapá, tem uma área no início do que não tem que tirar o pessoal, que é a rua, que é a calçada, né, André? Só que quando o rio ele enche e vai. Na rua São Vicente, exatamente, na rua São Aí tem Vicente. situações ali que não tem como você tirar o pessoal, né? São casas registradas, são casas, né? No caso do PTU, entendeu? Então a preocupação é essa aí. Eu acho que tem que dar um jeito de colocar uma PC, né? Porque aquele rio ela de ser largo, tem que aprofundar ele. Aquele rio da Rua São Vicente já tem uma coisa favorável que é o fato de cheiro da grana. Aqui é muita areia dali, aí ele permanece. E a lagoa agradece, né? Porque quando é chuva, o camarão desce. Entendeu? Então ajuda o pescador a sua alimentação e ajuda os moradores a ver o rio. Exatamente. E também outro rio que é muito complicado, que é esse que dá acesso, que é o rio, um afluente do rio Sumaoma, que é esse que passa ali pelo beco de Cícero Vitor, que antigamente a gente chamava de beco da Cibaúma, né? Pronto, aquilo ali está obstruído até demais. Até porque toda vez que dá um enchente aqui, aquele pessoal do beco do Regada sofre. Então é outro também que a gente está junto, que ali já tem um acesso melhor. Indo pelo beco, já tem um acesso melhor. Primeiramente tem que fazer o braçal, que é para tirar as maronesas e tal, aquelas coisas que a gente está olhando para poder todo e qualquer, ou a máquina ou a draga ter acesso melhor. Mas é por aí, a gente está tentando resolver essa situação dessa maneira. Eu tenho duas indagações. São, na verdade, dúvidas que chegam nas ruas aí, se essas casas do Gislene quanto do Hélio, se quem for vai ter que pagar alguma taxa do governo federal, fala de R$30, R$60, eu não sei se tem que pagar, realmente, isso é uma dúvida. E a outra questão é a questão da documentação. Se já vai sair a documentação, a casa no nome, no registro aqui do cartório, como é que vai ser isso aí? Porque para que não aconteça o que aconteceu com a Terra da Esperança, que até hoje a turma não tem a documentação das casas. Né? Me parece que o Tribunal de Justiça tem junto com a FEC, a Noreg, tem um programa aí, acho que é Moradia Legal, e eles fazem toda essa documentação por uma questão irrisória, né? É gratuito, na verdade, eles fazem esse registro dos imóveis em nome das pessoas mais carentes. Essa é a minha dúvida em relação ao meu conjunto, se vai ser pago e se vai sair a documentação das pessoas. Bom dia, da assistência. Com relação às taxas, hoje o Ministério da Cidade ele mudou algumas coisas. Tem diferença do modelo de empreendimento do Terra da Esperança para esse agora. Como todos são na modalidade de condomínio, quando a prefeitura faz o contrato, ele já fecha com a Caixa a administração condominial. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu em alguns, como é o exemplo da Terra da Esperança. Eles estão lá, não existe modelo de organização comunitária, nem de organização para manter o condomínio. Então, essa taxa, eles vão pagar, mas assim, é diretamente lá com a Caixa. A Caixa vem, faz o contrato, todos eles entram como um mutuário normal da Caixa Econômica Federal, com uma parcela menor, de acordo com o que recebe no Bolsa Família, até porque o empreendimento faixa 1 é justamente para esse público. Então a Caixa vem, faz reunião com eles, estabelece os valores de acordo com o que eles recebem e o que podem pagar. Paralelo a isso, a essa construção, eles formam tipo um carnê, uma conta no banco, e aí eles organizam lá
o modelo de empreendimento que eles vão morar. A Caixa hoje já estabelece isso no ato do contrato com eles. Para a Caixa Econômica. Não, varia. O mínimo dela é R$15 e no máximo, até a última portaria, fica R$32. Esse é o valor mínimo. De acordo com a renda do Bolsa Família. Porque o fundo de arrendamento é um fato, não é isso? Aí da faixa 1, eles não dão 100% a casa, eles pagam uma tarifa significante durante tantos anos para poder manter lá a estrutura. Agora, uma outra pergunta com relação às casas é com relação aos beneficiários. Quem são os beneficiários? Nós precisamos dessa relação, porque nós sabemos que a carência é muito grande em casa no município e diversas pessoas nos procuram, querem saber se tem casa, se o vereador está deu casa, se o prefeito deu casa, se secretário, vocês conhecem como a ansiedade do povo. Então, para poder deixar claro quem são os beneficiários, eu gostaria que fosse publicado, fosse entregue essa casa, a relação com o nome, certo? Eu solicitei também a Caixa Econômica, é Banco do Brasil ou Caixa Econômica lá? O Eric é a Caixa Econômica e o Maria Gislene é Banco do Brasil. Bom, solicitei que fosse enviado para a rede bancária também, financiadora, para poder enviar, mas eu gostaria que a secretaria enviasse para poder a gente ter realmente quem serão os beneficiários. Porque pelo cronograma da obra já deve ter os nomes, não é isso? Para poder aprovar a quantidade de casas, tem que mandar para a Caixa Econômica do Banco do Brasil a carência do município, não é isso? O projeto é aprovado, de acordo. Você tem que mandar, vereador, o NIS. O NIS é a inscrição do cadastro único. E com o NIS, quem tem o NIS que foi contemplado, ele não pode ter outra unidade. Não é isso? Então, pelo NIS, a gente já sabe quem são os beneficiários. Uma outra pergunta é que tipo de projeto social vai ser desenvolvido naquela comunidade. Nós sabemos que o projeto do governo federal, no caso da Minha Vida, pelo Fundo de Arrendamento, ele contempla um projeto social naquela comunidade, não é, que seja um armazém, que seja cabeleireiro, que seja uma mecânica, que seja uma rendeira, alguma atividade, certo? O município tem que desenvolver ele, uma empresa privada, assim, naquela comunidade para poder que ela se torne autossustentável. Não é isso? Então, seja de pintura, oficina de pintura, algumas oficinas têm que ser criadas naquela comunidade. Eu acho que o governo federal acertou muito com isso, que a gente dá ali o benefício, mas não cobra nada. Né? E termina favorizando no final. Então, cobrando esse curso, a população consegue ter sua própria renda. Uma outra pergunta é qual a carência de moradias do nosso município e que outros programas de construção de casas estão sendo aprovados ou já aprovados no nosso município. Sobre os beneficiários, existe um passo a passo. A gente encaminha a relação para a Caixa, o Banco do Brasil, eles passam nesse cadastro único. Quando eles devolvem para a gente o beneficiário apto ou não, então a gente publica essa lista que está aí para sair, para ser publicada. Alguns do Eric Ferraz foram devolvidos e a gente procura o beneficiário, a questão de documentação. Nesse meio tempo de voltar, a vida dele muda muito, né? Então a gente chama, regulariza a documentação e aí a Caixa devolve para a gente publicar e aí ela tem um tempo, em breve vocês receberão também. O Banco do Brasil da mesma forma. O prazo às vezes depende muito do beneficiário. Por exemplo, o Eric Ferraz, a lista foi o ano passado, nesse meio tempo o empreendimento foi invadido, né? E aí eles retornaram para a gente a relação, só que assim, a pessoa que se cadastrou, o CPF não está validado, aí a gente chama essa pessoa, ele valida o CPF, a gente devolve, e aí depende. Aí no Maria Gislene, que é o do Banco do Brasil, encaminhamos uma relação de 750 cadastros, né, que é o número de casas, eles retornaram alguns, em média 136, besteira de documentação que as pessoas têm pendência, a gente procurou, encaminhamos novamente. Então, quando eles retornarem, é lei, a gente publica normal. O projeto social, que é a preparação do usuário para receber o bem do ERC, também já está na Caixa e aprovado, está só esperando resolver. O do Maria Gislene, ele deve começar mais ou menos maio, por aí, com atividades de palestra, até para eles aprenderem, quem vive
uma, duas, três gerações na beira da lagoa tem um pouco de dificuldade de mudar para uma outra moradia de alvenaria. Então são palestras, são cursos. A assistência fez uma pesquisa, a Adriana também participou, de que eles viviam como, e aí tem curso para beneficiamento de filé de siri, máquina seladora, com todo um equipamento para essa comunidade que está mudando. Vai ser desempenhado pelo município? Não, aí depende, porque algumas atividades do município, que é preparar o usuário para receber o bem, a Secretaria de Assistência desenvolve, e os cursos é terceirizado. Aí vai haver todo um chamamento, licitação, todo esse processo legal. Secretária, eu estaria aqui. Bom dia. Diferente, como a senhora falou no início, que as pessoas que venderam as casas, que moraram na esperança de vender durante o primeiro cadastro, que hoje devem fazer o segundo cadastro, que hoje moram em área de risco novamente, como ficará? E agora essa pessoa se vendeu a casa e fez documento de compra-venda para outra pessoa. Quem autorizou a venda? Por que não houve fiscalização? E essa pessoa mesmo, hoje, que mora na área de risco, como vai ser retirada essas pessoas? Que ganhou a casa que mora no meio do rio. Entendeu? E quem autorizou a venda? Que fez cumprimento? Olha só, depois que a prefeitura entrega a casa ao beneficiário e ele recebe a documentação, não tem. Quem vendeu ilegal, a portaria do Ministério diz que quando ele recebe, ele tem que passar 10 anos para poder negociar, e aí assim ele não cumpre. E aí o que é que fica como responsabilidade da prefeitura? Não deixar que eles retornem para as áreas de risco. Depois que eles vão para as casas que já estão morando, eles são donos, e aí eles vendem ilegal, a pessoa que compra ilegal, mesmo que a gente fiscalize, mas aí o poder público ele não interfere muito mais, porque resolveu o problema daquele usuário, e aí já tem outros para resolver. Há um outro tipo de fiscalização. O que é que vai resolver agora? É a questão do NIS e o cadastro de mutuário na Caixa Econômica. Ele recebeu uma casa e durante 20 anos naquela faixa ele não vai poder receber outra. Quem recebeu casa há 15 anos no Benedito Bentes e já mora aqui há 10, quando mandou o documento agora, já voltou. Ele não recebe mais. E esse que não veio do Rio hoje, vai fazer o que hoje? Não, aí é uma outra situação, porque ele vem, a secretaria tenta encaminhar, entendeu? Mas não há uma legislação que impeça ele o tempo todo de usar esses artifícios. Às vezes tem a questão do tráfico, da situação do risco, eles vendem e vão embora. Quando a denúncia chega na assistência já está a situação posta. Então, são situações específicas que no todo não acontecem. Eu entendo, mas assim, eu falei assim, mas esse pessoal vai ficar onde? Porque ele vai ficar para as casas Não, aí vai dar isso que eu estou dizendo. Cada caso é um caso. Aí à medida que eles vão aparecendo, a assistência vai resolvendo. Ou ela desloca, ou coloca no abrigo, ou eles vão para o aluguel social, que hoje é a modalidade legal de se deslocar de área de risco. Eu não vou ficar com tudo errado. Deu a casa, que não poderia mais, então tem que fazer o meio. E que não precisa mais vender casa, entendeu? Porque eu não estou dizendo, uma dúvida, caso esse mutuário receba a casa e seja detectado nesse período de 10 anos que ele realmente, de fato, não é mais morador, a Secretaria de Ação Social tem autonomia para pegar aquela casa de volta para dar para outra pessoa? Tem. Aí nesses novos empreendimentos é assim, nós temos no Maria Gislene 750 moradias, já tem gente para essa. E a portaria do Ministério diz que a gente mantém um cadastro de 30% acima desse valor. Aí eles ficam por ordem. Se abandonou a casa, dos 30%, o primeiro que está lá, ele recebe. Isso é lei, vai ser publicado também. Outra preocupação muito grande é porque é o seguinte, existem localidades muito preocupantes. A priori, são as beiras de lagoa, de rios, né, que quando vem encher, impossibilita os moradores ficarem lá. Eu acho que foi priorizar as pessoas e também é uma área que me preocupa muito no carro, porque se já tiver oportunidade lá, os moradores de lá moram em condições muito salubres. Queria saber se vocês pontuaram
localidades, assim, como Jardim do Carmo, todos os moradores daquela região, como se ter casas, vão acabar com aquelas moradias, ou foi mais pulverizado? Foi por causa de Itaipa, aí fui lá e fiz o cadastro dele. De que maneira foi feito assim? Qual foi as prioridades que vocês elencaram para poder ceder essas casas? Olha só para esclarecer, o critério de acolhimento dessa demanda foi extremamente observado. Entendeu? Foi extremamente observado. Eu tenho uma técnica, eu só corrigi, eu não sou secretária, eu sou assistente social e estou coordenando o programa de habitação. Então, assim, foi extremamente, até porque a gente conhece, quem conhece o nosso trabalho aqui, conhece, sabe que a gente conhece a demanda que existe nesse momento a ser atendida. A gente não tem moradia no momento para toda a demanda, né? Só tramitando o que o Gabriel falou, a gente não tem como atender. E nós temos, de fato, hoje, foram 250 unidades entregues pelo Recanto, né, que atendeu prioritariamente aquele que é na rodovia, ali a favela Jacaré. Temos as 280 aqui do ERIC e 750 das Maria de Silene, que a gente sabe muito bem que não atende ao nosso déficit, né? Então, o que acontece? Foi dada prioridade à Casa de Itaipa, foi dada prioridade às favelas, quais? Beco da Anastácia, Rua São Vicente, Rua da Palha e Pedras. Já esclareci com relação ao povoado das Pedras, a dificuldade que a gente tem, porque muita gente não quer sair dali. Eles gostariam que fosse construído lá mesmo. Então, assim, aqui o Jardim do Carmo também, vou te complementar aqui também, seguramente, não são todos, tá? Ali tem muita casa, a gente sabe que a situação não é bem irregular, mas tem muita casa de alvenaria. Então, a prioridade do momento são casas mais vulneráveis, situações mais vulneráveis. Tem situações de aluguel, que morava aqui da Anastácia, está morando ali por trás, né? E aí a gente também contemplou. No tempo, por exemplo, nós temos aqui no Beco da Anastácia situações de que o mesmo barraco foi habitado por 2, 3 famílias. Cada vez que a gente vai recadastrar, é uma família diferente. A gente não tem como atender a todas as demandas. Se existir uma certa autonomia financeira e conseguir pagar um aluguel, mesmo com dificuldade, a gente vai priorizar aquele que está sem renda, né? Que vive de Bolsa Família, pela quantidade de número de filhos. Então, assim, além da portaria, ela dá todo esse nó, a gente também tem a questão tecnicamente social. Então, certamente foi para a escolha, eu gostaria até de esclarecer, essa escolha foi feita pela equipe, todas as pessoas, né? Eu acho que alguns de vocês, até porventura, podem ter buscado a gente, tem fulano que precisa, foi realizado visitas, as 750 famílias, porque quem estava na coordenação foi eu, foram realizadas visitas. A gente tinha cadastros pelo plantão social, né? A gente tinha na defesa civil, e a gente tinha uma demanda espontânea. E todos os dias na assistência chega a gente que precisa de aluguel social porque a casa desabou, enfim. Então, assim, foi extremamente criterioso. A gente teve muito cuidado com relação a isso. Com relação à carência, a gente sabe que moradia é uma dificuldade grande, você falou em 1.300 casas construídas no município, é um benefício grande do governo federal. Sabemos que o governo você é oriundo do governo federal, não é isso? Mas qual a carência hoje do nosso município com relação à moradia? Você tinha esse número? Eu não vou quantificar, não sei se ele vai quantificar. Mas de antemão, eu vou dizer o seguinte, que esses 2 empreendimentos, eles vão atender a favela, né? Assim, os moradores que nessa situação pior de desalamento, prioridade está sendo atendido. A gente fez várias negociações, inclusive o motivo dessa reunião, semana passada, sexta-feira passada, foi exatamente por isso, porque poderia ser simplesmente desapropriado lá, enfim. E a gente tentou fazer esse contato, até porque a gente intermedia muito com a comunidade, né? A gente tem esse canal muito aberto, então a importância de que a gente faça prevalecer o bom senso e que seja discutido com a comunidade. Então, assim, eu acredito que esses 2 empreendimentos, eles vão atender, claro que tem situações que a gente não identificou, né? A gente mapeia, mas a gente tem situações, a gente foi surpreendido recentemente com a moradia na Barra Nova, que tinham 3 famílias no mesmo barraco. A gente, inclusive, tem registro de foto. Então, o que a gente fez? Vamos, infelizmente, retirar 3 famílias que entraram, que a situação poderia aguardar um pouco mais, e vamos priorizar esses 3. Então, são situações gritas que a gente não pode deixar de contemplar. Não, eu entendi. Mas a quantidade, em média, para o Maria Gislene, para 750, nós fizemos um cadastro de 1.500 em média. E isso muda porque todo mundo que acha que precisa de uma casa, ele vai lá na assistência e faz o cadastro habitacional. E aí, com a visita domiciliar, ele vai filtrando. Mas em média é isso. Eu acho que seria interessante a secretaria fazer um mapeamento do município,
certo? Para poder saber esse número. Por que eu estou falando isso? Nós estamos a ponto aí, no momento, de ter o Minha Casa Minha Vida 3. Não é isso? Então, se nós hoje temos uma carência de 3 mil casas, vamos conquistar, junto ao governo federal, mais 1.000, mais 500, mais 2.000. Então, nós precisamos ter esse número. Em outros municípios, até porque o governo do estado tem esse número já, a infraestrutura tem esse número da capital, Maceió, e alguns municípios. Eu não sei se ele chegou a ter Marechal, mas é importante a secretaria ter esse número para poder a gente ter noção do Everaldo, dessas 1.200 que chegaram, quantos por cento a gente conseguiu resolver. Porque se só é 1.500, chegou 1.200, está praticamente resolvido a carência de 300 casas. Mas se tem 5.000 desses instantes, chegou 1.200, a gente falta muito para avançar e conseguir chegar no que a gente está querendo. Então, eu acho que seria importante ter feito um mapeamento, né, da toda a comunidade de Marechal Deodoro, porque ela está crescendo demais. O que o vereador Léo falou é muito de grande importância com relação a outros municípios vir tomar o lugar que é nosso, é muito importante essa atenção que estão tendo, é de extrema importância. Mas esse mapeamento eu acho que é o primeiro passo para a gente ter um norte do que a gente precisa, né, da carência que a gente está precisando. As áreas de risco, nesse primeiro momento, é quem tirar. Ó, tiramos a área de risco, resolvemos. Mas nós temos outras famílias também que precisam ser retiradas, caso que não tem área de risco, mas que precisa ter essa moradia. Na realidade, na última reunião com o superintendente do Banco do Brasil, porque com esse cadastro, quando a gente filtra com a visita domiciliar, a gente percebe que, nesse primeiro momento, nós pegamos realmente as áreas de risco, e o que foi que encaminhamos para o Banco do Brasil e também para a Caixa? Que existe um outro público, que não é necessariamente o público do Bolsa Família, tipo funcionário público que ganha um salário mínimo e que vive de aluguel. Ele nem é faixa 1, mas também não é faixa 3, mas também tem necessidade de uma casa. Então, o que a Vera, que é a superintendente do Banco do Brasil, passou para a gente, é que esse ano estão vindo outros empreendimentos que podem contemplar pessoas com uma renda mínima, sem ser necessariamente abaixo da linha da pobreza, como é o que a gente está atendendo agora. E aí esse cadastro vai existir porque eles estabelecem um prazo para a gente colocar no sistema esse cálculo, nesse número de pessoas que precisam também. Eu queria também relatar a palavra dela, que assim, a questão é de que precisa, inclusive eu indiquei para as dizer que vocês para crédito, por lá, tudo bem. Mas a minha proposta também é que, como essas casas, existe o programa no município da Natal Solidário do Peixe. E as pessoas que fazem esse trabalho não visitam todas as áreas que precisam. A proporção minha é essa. Quem é que está fazendo visita para ver essas casas, para fazer esse cadastro nessas casas? Quem é que está indo? Porque desse Natal Solidário, muita gente vai fazer visita, aí vai para ver nas pedras. Vai lá. Mas lá no Carrasco, quem precisa, pode precisar de uma casa também, foram lá fazer esse trabalho. A minha promoção é essa também. Porque eu só vi na favela das pedras. E só tem a favela das pedras e o outro lado do Carrasco. Por exemplo, aqui no Novo Cachaça. Se aqui está comendo de outra pessoa precisa de uma casa, quem é que está aí fazer esse levantamento? Não, foi designada uma equipe, tá, que deu esse suporte para a gente, sobre a minha coordenação. Certo? Nós tínhamos 2 assistentes sociais, eu como assistente social coordenadora, e tínhamos uma equipe de 7 pessoas que realizaram as visitas, tá certo? Supervisionadas. Né? Foram mais de 1.000 visitas. Nós temos 1.000 eu acredito que quase 1.600 cadastros físicos. Né? A gente encaminhou 750, mais 30% pela portaria, a gente encaminhou mais 30% da demanda, mas essas visitas foram realizadas por nós, da assistência mesmo. Nós não fizemos contratação do pessoal de fora, a propósito, tá certo? Até por identificação mesmo da comunidade. E assim, né, nós tínhamos, a Secretaria de Justiça tinha, através do plantão social, que existe uma demanda espontânea, nós tínhamos assim, inúmeras situações de pendência dessas visitas, com o objetivo de moradia. Entendeu? Então, assim, foi feito as 750 pessoas, eu posso garantir que foram feitas todas realizadas visitas. Tem aqueles que a gente entende que é prioridade máxima e tem aqueles que a gente entende que poderia fazer alguma pergunta. E foi feito. Porque também o agente de saúde, se ele fosse bem, né? Porque o agente de saúde fala o dia a dia também, né? Ned, mas olha só, desculpa, né? Nós fizemos uma parceria com a saúde nesse sentido, desculpa. Uma parceria com a saúde nesse sentido. Foram várias situações que nós buscamos, a gente não conseguia identificar. Nós tínhamos lá o cadastro, um pré-cadastro da assistência,
E aí a gente não conseguia identificar. Eram pessoas que haviam evadido isso aqui de Marechal, enfim, mudado de local. E aí o agente de saúde nos ajudou e muito. A gente sabe que é o canal mais próximo, né, e mais aberto que a gente pode ter, que é o agente de saúde. Foi utilizado sim também. E só complementando, que eu esqueci. Desculpa a saúde. Saúde é essencial. Na verdade, a gente entende o seguinte, que se essa rede não for potencializada e as políticas não trabalharem, aquilo que vocês falaram desde o início, articulado, integrado, a gente não funciona. Um depende do outro. Né? Acaba esbarrando em alguma questão. Então, depende do Eu outro. queria fazer uma pergunta à conta. Eu sei que ela disse que o prazo é daqui a 6 meses para entregar os conjuntos, né? Mais ou menos isso. O prazo que a Caixa Econômica informou na data da reunião e após o esvaziamento, a desocupação da área, ele já tem um prazo de 6 meses. 6 meses. Então nós estamos em abril, né? Aí no caso você vai pegar a data crítica, que é o inverno. Você está preparado, a sua equipe está pronta, certo? Ou para chegar no dia da chuva, deu enxurrada e vai estar de gente para estar preparada, a equipe está pronta. O que é que você tem pronto para que acontecer isso na Show de Odoro? Deixa eu só interromper, Alcântara, porque me inquieta essa sua pergunta. Por quê? Porque no momento da reunião, foram realizadas várias reuniões, não foi só essa com o prefeito e com o juiz. A equipe, foram várias reuniões com esse público que vai ser atendido pelo Eric Ferraz. O que acontece? Levou fim essa última reunião, ficou acertado o quê? Eles iriam identificar as suas moradias, a prefeitura iria entrar com auxílio de moradia. Então tem gente morando no fundo do quintal hoje, lá no Terra da Esperança, de um primo, de uma avó, de um tio, entende? E quem mora na beira, muita gente da beira da lagoa que está para ser beneficiado, já vendeu a casa. Aí então já tem uma outra pessoa lá. Você entende? Então assim, vai atingir a esse que está lá e que é um recém-morado. Agora, só um minutinho, eles pediram na reunião também, para fechar essa situação de desocupação do local, eles pediram material de construção. Nós temos uma relação na assistência de 27 pessoas que querem material de construção, o que é inviável. Vamos voltar para lá, vem a chuva, a gente vai ter que retirar. Inclusive, Cacau, eu estava com o Alberto, semana passada, chegou uma senhora e disse: eu nem quero 100 reais e nem quero 7 abaixo, então eu quero que você me dê 35 telhas para eu comer o barraco para terminar. Já tem casos que a pessoa não recebeu a casa, nem recebeu a casa e já vendeu. Jorginho, nós temos diversas denúncias. Olha, só para você ter uma ideia, tem um barraco lá, tem um barraco lá, que eu acabei de falar com a mamãe da pessoa. Ele não tinha uma companheira, né? Aí foi feito o nome da companheira, porque a orientação, né? Minha Casa Minha Vida, que seja feito da moradia e não da né? Uma alternativa, para isso, eu acho que seria interessante mandar algumas pessoas para visitar porta a porta, porque se for detectado que a pessoa já vendeu. Mas olha só, Jorginho, olha só. Foi feito um cadastro, foi atualizado esse cadastro, até finalizar e encaminhar os dossiês para a Caixa Econômica. Nós voltamos lá, não foi, eu garanto para vocês, não foi menos de 4 a 5 vezes. Entendeu? A gente consegue identificar as pessoas já pelo nome. Aí o que acontece? Tem situações assim inevitadas. Hoje mesmo chegou a mãe de um deles, na época do primeiro cadastro ele tinha uma companheira, foi feito o nome da companheira, senhora Janete, depois ele já estava com a nova companheira e aí está feito o nome da outra companheira. São barracos diferentes. É uma comunidade carente que precisa agora. A gente tem que trazer. Falando com relação a quando ele recebe uma lista, ele vai no recanto lá da prova, ali, tem diversos caras que vendem por 4 mil, por 2 mil, por 5 mil. Aí você está no momento, ali pega qualquer dinheiro e vende a casa. Então essas coisas que o está falando seria muito contemplado. Ele recebeu o benefício, trimestralmente, para poder ver quem vendeu e ainda Até porque, Cacau, ele não passa documento, ele não pode passar documento. Nós temos no recanto da Ele ilha assume a ocupação. uma informação extremamente atualizada, são 36 pendências que nós temos no recanto. 36 pendências. Fechamos esse relatório essa semana, acho que segunda ou terça-feira. Tem 36 pendências, pessoas que receberam a casa, né, que ainda não está legalizada, né? Como falei no início, a invasão permitida. E a gente tem hoje a reunião para sair, então já seria exatamente para tratar sobre esse assunto aqui em Marechal, mas eles não puderam vir, enfim, adiado para segunda-feira. O que acontece? Situações que a gente refez o cadastro recentemente, né, só para atualização de dados, porque esses dossiês foram encaminhados para a Caixa Econômica através da Secretaria do Estado de Infraestrutura, não foi poder do município, como eu falei no início, o proponente foi do Estado, foi dado para o Estado, e aí a gente agora está tentando corrigir algumas coisas que
não foi feito em tempo hábil. Só uma observação aí. O Recanto da Ilha, ele não foi construído para sanar a necessidade de moradia de Marechal. O proponente foi o Estado para abrigar as pessoas que moravam às margens da duplicação da BR. Então, pode ser pessoas de Marechal, do Neguinho. O que foi que mudou? Que quando vai lá para a prática, a maioria das pessoas que eram da favela do Jacaré são de Marechal. Então, teriam que ser enviadas pela Secretaria de Assistência. Então, qual a nossa responsabilidade aí? É enviar o cadastro, pelo cadastro único da gente. E aí, quando a Adriana, que conhece, todo mundo, foi lá fazer a pesquisa atualizada, percebeu-se que 36 casas, as pessoas que estavam lá no cadastro único não são daqui, tem gente de Campina Grande, tem gente... Mas aí, encaminhamos para a CI para resolver e já temos pessoas daqui para substituir. Só que aí é um empreendimento que a responsabilidade é do Estado. E a gente não pode interferir a essas alturas do campeonato porque o Estado já tem fora manda. Essa sugestão das escolhas uma vez do ano ou dos semestrais seria interessante porque, além de coibir o proprietário de fazer essa venda, também vai inibir as pessoas de irem lá e comprar, porque sabe que todo ano tem essa fiscalização, então o pessoal vai, eu vou evitar de ir porque eu não vou dar dinheiro, porque eu sei que daqui a um ano ou mais tardar no período próximo, a secretaria vai estar aqui fiscalizando e vai tomar a casa de volta. E porque até mais adiante, posteriormente, novos problemas habitacionais, as pessoas vão já ficar com o sentimento de que vai pegar a casa para realmente morar e não fazer negócio. Quem compra essa casa penalmente é responsabilizado. Você não pode comprar uma casa que foi dada gratuitamente, ou com valor irrisório de pagamento, e você vai lá e comprou e tudo. Quem compra tem que infringir a legislação federal. Então é onde a secretaria, tendo a fiscalização, vai realizar as funções de quem vendeu, quem comprou, aí começa a mostrar a condição, aí começa a inibir a prática para outros empreendimentos. Porque não é justo, você ali vende, você constrói, você nunca carência para o Então a fiscalização acho que é o primeiro ponto, o mapeamento da comunidade, falou dela, não só na favela, mas em Marechal como todo, para ver a carência, certo? E a fiscalização nas casas, os empreendimentos, os três conjuntos, esse já pode ser entregue e esse já está entregue, tem que ser feito sistematicamente, para a gente conseguir realmente ter um controle de venda e da saúde que estão elaborando. Quando eles recebem essa moradia, eles assinam um contrato de concessão de direito de uso, E ali é muito claro, ele não pode negociar, vender, alugar, mas a gente sabe que é uma prática. Não sei se com relação às casas de terror, a pauta não é essa, mas eu falei a pergunta. Com relação aos programas sociais, decorrência de recursos federais, como é que chama a situação? Eu vejo muita televisão falar que é atraso, que é atraso, entre outros programas. Como é que está esse recurso, esse repasse de recursos? Está em dia? Não vieram para ir preparado, mas é como... O governo federal fez repasse a última vez para a maioria dos municípios em outubro. Em janeiro, sanou 2014 e as parcelas de 2015 até agora não foram repassadas para assistência. Apenas do CRES, que é da atenção especializada, ele repassou janeiro, e do CRAS e o restante, FED, ProJovem, Serviço de Convivência, nenhum município, todos os municípios estão atrasados e aí a gente nesse aguardo dos repasses. Veja bem, no portal da transparência, contra o repasse da Secretaria de Assistência Social. No portal da transparência, contra o repasse da Secretaria de Assistência Social. Ele efetivou 2 repasses para o CREAS e o CRAS e o restante dos programas não. E o repasse que ele fez em janeiro foi referente em novembro e dezembro de 2014, ou seja, sempre atrasado 2 meses. Ele repassa 2 e atrasa mais 2. Que foi para o 2015. Ele fez o repasse em 2015. 1 milhão e alguma coisa. Referente a 2015. Só outra pergunta para encerrar. Uma dúvida. Contrataram outra firma para o Ferraz? A Caixa, porque assim, enquanto eles não concluem o empreendimento e passam para a prefeitura, é uma negociação da Caixa com as construtoras.
A prefeitura só recebe as casas prontas. Até lá é a Caixa e A obra é origem federal, 100%. a obra é 100% origem federal e a prefeitura, a questão do projeto social. Até entregar as casas prontas, é a Caixa com as construtoras. E o que a gente faz? A gente faz esse intermédio, né, para ver o que é melhor, a necessidade do município. Mas a prefeitura informou através do SOB que a firma PEC tinha falido. E isso não é verdadeiro. Aí eu fui na Caixa, sabe, pessoalmente, e tive informado do seguinte: que havia um acordo da prefeitura com a Caixa e a prefeitura não cumpriu. Em contrapartida, eles não repassaram dinheiro para a empresa, lógico. Quer dizer que a falha não foi da prefeitura, a falha não foi da empresa, a falha foi da prefeitura. Quis saber qual foi o compromisso não cumprido e eles quiseram me informar. Nós não temos conhecimento, não. A informação que nós temos, realmente, aqui a construtora foi, inclusive na reunião com o superintendente regional, o Sr. Josué, a informação que foi passada para a gente, que foi falência daí. A gente sabe, tem informações ali extraoficiais que eles estão trabalhando em Salvador e Aracaju, mas a informação nossa local foi essa. Então, assim, a gente não tem autoridade para dar essa resposta com precisão. Exatamente, eu concordo com você sabe a verdade. Foi a questão do saneamento, e não estava previsto no projeto. Depois a Caixa disse que só aceitaria a obra se tivesse feito a estação do tratamento. Aí ficou fazendo a leitura e foi essa confusão que parou a primeira vez, aquela história que estava aqui. Foi o negócio do saneamento que não estava dimensionado. Isso é o cheiro da Caixa também, não sei. Só que a gente entende o seguinte, é que se fosse por alguma deficiência ou falha da prefeitura, da gestão, a gente entende o seguinte, outra construtora, eu acredito que tem uma grande dificuldade de outra construtora assumir uma pendência nossa que a gente não teria corrigido, eu acredito que fala com propriedade. Ainda bem que o pessoal com uma adiantadora, sobre família, eu queria que o vereador fizesse mais alguma pergunta, se não tivesse o catálogo, agradecia ao pessoal. A resposta que eu queria. Volta e falta com responder a pergunta, se ele está preparado para. Ok, vereador. É o seguinte, ontem eu participei de uma reunião em Maceió, na AMA, exatamente com todas as CONEC dos municípios que foram atingidos pela cheia de 2010. E exatamente isso. Qual foi a finalidade? Foi para nós promovermos um plano de contingência. Para que serve esse plano de contingência? Exatamente para nos prepararmos para, se caso houver uma outra enchente daquela, a gente está pronto. Então, para isso, ficou combinado para todos os municípios, cada um deles fazer o seu plano de contingência, ou seja, reunir-se, porque esse plano de contingência é um conjunto de todas as secretarias, como por exemplo, a saúde tem que se juntar à Defesa Civil com em que ponto você pode me ajudar no caso venha acontecer um caso de enchente desse. Bom, aí a saúde vai dizer que eu tenho condições de dar tantos médicos, eu tenho condições de dar tanto de medicamento, como também, no geral, engloba todas as secretarias. Cada uma vai ter que se juntar à Defesa Civil. Então, é onde se forma esse plano de contingência. Então, já começamos. Hoje já preparando exatamente esse plano de contingência, para solicitar de cada secretaria para formarmos e apresentar junto à Secretaria do Estado de Alagoas. Eu gostaria também que na última você pegasse o resumo, você passasse para a Câmara para saber até que ponto finalizar para ver. Exatamente, com certeza. E de antemão, geralmente já é a segunda vez que eu sou chamado aqui, sobre o convite, geralmente eu trago um resumo de tudo que tem bem feito. E eu tenho em mãos para deixar uma cópia aqui para os senhores, depois com mais tempo, verificar. Uma outra coisa, senhor diretor, seria fundamental, todo município tem que ter uma comissão de defesa civil. Aqui em Marajó tem essa comissão, acredito. Com certeza. E isso seria bom se eu colocasse nesse documento quem faz parte dessa comissão e cada secretaria. E essa comissão, é ela que toma diretriz exatamente isso que o meu perguntou nesse momento. Quem preside é o senhor? No momento sou eu mesmo. Então, é exatamente isso, senhor. Porque no momento, o nosso município ainda não é secretaria.
Só que agora a coisa está mais séria, precisa ser transformado em Secretaria de Defesa Civil. Até o momento é uma coordenadoria que trabalha em conjunto, é uma coordenadoria de Defesa Civil e Segurança Comunitária, que é essencial, é importantíssimo, porque tudo isso nós temos um crime muito grande. São duas coisas distintas dentro da Defesa Civil com a Guarda Municipal. Aí não dá, O Corpo de Bombeiros de Malagoas aqui, se até no estado já está exatamente são secretarias distintas. Aí você vê, aí para não ter custo, né, em um lugar realmente de 100% do salário do secretário, ou algum secretário, poderia ter criado a secretaria que estaria contemplando a comunidade. E agora, até porque para facilitar os pedidos de recursos federais. Ela, como coordenadoria, como uma secretaria, ela tem mais poder para isso. Então, eu gostaria de agradecer por ter vindo aqui hoje, tá certo? Um convite nosso. E sempre que puder, nessa casa, venha. E esse intercâmbio entre o legislativo e o executivo é de grande interesse para a comunidade, porque nós, como representantes do povo, nós temos o contato direto dia a dia. Mas de grande importância a gente tem essa informação que você passou aqui hoje, para que a gente possa levar pela comunidade as ações, né, e os planos que são montados para poder prevenir mal maior, que seja chuva, enchente ou qualquer catástrofe que venha a encontrar. A você, Sheila e Adriana, obrigado pela presença, tá certo? Sinto falta da minha amiga, eu tenho um carinho para que a Pega Orlando, eu beijo nela, um abraço grande, e ela, e eu prometo que ela tomar um café com ela, tá certo? E sempre que puder vir essa casa também, venham aqui, tá certo? E você vê, o bate-papo, uma coisa salutar, tá certo? Não tem aqui perseguição, não tem aqui nada pessoal, tá certo? Que a gente está aqui é para fazer o nosso papel de vereador, tá certo? Que é para ajudar, que é cobrar, porque nós somos cobrados. E temos que cobrar de vocês, me chamam lá à frente das páginas, para dar uma resposta a nós vereadores e deputados. Então agradeço a vocês também, tá certo? Por estar aqui hoje. O presidente exercício que apagar o almoço, você vai ser. Como o Cacá fez o agradecimento, eu agradeço também aos presentes aqui. E todos nós estejamos aqui, se infelizmente, com saúde e paz. Bom final de semana a todos.